Olha, um estudo recente acendeu um novo alerta sobre a influência da alimentação na saúde cerebral. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acompanhou mais de 10 mil pessoas com 55 anos ou mais ao longo de 7 anos e identificou os dois alimentos ultraprocessados mais prejudiciais à função cognitiva: carne ultraprocessada e refrigerantes. Raíssa Azevedo está aqui na nossa bancada para contar mais detalhes sobre esse assunto. Minha amiga, boa tarde, seja bem-vinda à nossa Hora da Verdinha. Estávamos com saudade. Também tava morrendo de saudade, tô aqui ainda me recuperando de uma sinusite, mas tá dando certo, tava de férias antes, mas um prazer compartilhar aqui a bancada com vocês e eu tava com saudade também. Mas vamos aí falar de saúde, né? Não tem ditado melhor, mais certo do que aquele, né? Você é o que você come. Esse estudo bem recente, ele revelou isso, né? A gente já vem acompanhando essa questão dos ultraprocessados. E aí, você falou bem, ô Sara, essa carne ultraprocessada e os refrigerantes, eles são, segundo esse estudo aí, os piores para nossa saúde, né? Não só do nosso metabolismo, mas também no cérebro, afetando aí as questões cognitivas. E para a gente abordar também um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe agora a doutora Bárbara Mariano. Ela que é médica especialista em saúde digestiva. Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Maravilha, doutora Bárbara. Vamos comentar um pouquinho. Eu queria que você começasse explicando, doutora, qual é essa relação intestino-cérebro, né? E como é que a nossa alimentação está diretamente aí ligada a essas questões aí inflamatórias. São doenças muitas vezes silenciosas, né? Mas uma hora a conta chega, né, doutora? Sem dúvida. Existe um eixo bidirecional. Então, a gente tem tanto um eixo cérebro-intestino, né? Quem não fica, às vezes, ansioso e tem uma dor de barriga. Mas a gente sabe também que existe um eixo intestino-cérebro. As alterações intestinais, a minha capacidade de absorção, o meu perfil de microbiota, o tipo de alimento que esse intestino é exposto, isso vai atuar diretamente na minha saúde neurológica, por mudanças de marcadores inflamatórios, por ausência de absorção de inúmeros compostos que seriam importantes para essa função cerebral, pelo que a gente chama às vezes de intestino permeável, né? Que é aquele intestino que fica realmente com os buraquinhos, umas reentrâncias que acabam deixando passar estímulos inflamatórios além do que devia ser passado. E esse intestino hiperpermeável pode se refletir no cérebro e também atrapalhar a minha barreira cerebral, que também não deixa, né? Da mesma maneira que o intestino é uma barreira do corpo para as coisas externas, a gente tem a barreira hematoencefálica, que é uma barreira do cérebro para o resto do corpo. Se eu tenho um perfil inflamatório aumentado, se eu tenho falta de nutrientes, se eu tenho um primeiro portão todo esburacado, que é o meu intestino, isso pode impactar nesse meu segundo portão cerebral, impactando diretamente nessa minha função. E dizem, né, doutora, que é o segundo cérebro, né? O nosso intestino. Por isso que tá tudo interligado aí, né? Eu queria saber de forma prática, doutora, quais são esses sintomas, né? Você falou da questão da cognição, tem a memória também, né? A própria pele, né? Que é outro órgão aí que pode ser afetado, né? A gente, quando tá com muita espinha, já é um sinal também, né? Que pode indicar dessa má alimentação. Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente pode colocar doenças psiquiátricas, como doenças relacionadas a essa neuroinflamação, né? Que é a inflamação que fica no resto do corpo, ela também se propaga ao cérebro. Doenças desmielinizantes, como Alzheimer, Parkinson, são doenças que têm como base essas alterações metabólicas crônicas e essa inflamação crônica, e isso invariavelmente começa no intestino. Eu sempre brinco que não tem como eu cuidar da minha casa, ainda mais dessa minha suíte presidencial, que é o meu cérebro, se eu não cuidar do meu grande portão, que é o meu intestino. Ele é a grande
divisor de águas, né? A grande muralha que a gente tem com o mundo externo. E para ajudar esse intestino ainda a funcionar, eu tenho todo um exército que é feito das bactérias intestinais, que são fundamentais para cuidar melhor desse intestino. E hoje a gente já aprendeu que essas bactérias e os compostos que elas produzem também atuam inclusive no cérebro, deixando esse cérebro mais ou menos saudável, a depender desse tipo de soldado que eu tenho na minha frente. Então, a saúde começa no intestino, sem sombra de dúvidas. E hoje a gente estima que são 500 bilhões de terminações nervosas no intestino. Sim, sem dúvida, o intestino é o segundo cérebro pela quantidade vasta de terminações nervosas que a gente tem associado. Doutora Bárbara, para ficar mais didático aqui, essas carnes, elas são aqueles hambúrgueres, linguiças, salsichas, são esses os alimentos que a gente deve evitar, né? Sem dúvida. Os alimentos ultraprocessados, as carnes ultraprocessadas, principalmente essas carnes presunto, salame, mortadela, essas carnes que são maturadas, elas têm maior quantidade de nitrito, que é já um composto sabidamente nocivo ao cólon, ao intestino. Então, a gente sabe que esses alimentos, por exemplo, aumentam o risco de câncer de cólon. E como eles tendem a deixar esse intestino mais doente, eles geram mais inflamação, eles geram reentrâncias, buraquinhos maiores nesse meu intestino, aumentando a passagem de substâncias não adequadas, aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias da minha parte, dos meus soldados, da minha microbiota, e atrapalham a absorção de outros alimentos. Então, sem dúvida, é um grupo alimentar muito ruim, não só para o cérebro, mas para todo o corpo de modo geral. E, doutora, a gente já conhece, né, esses ultraprocessados que você citou, mas tem muitos alimentos também que são falsos saudáveis, né, digamos assim. Sim. A gente vê ali na prateleira, eles são vendidos como fitness, né, alguns biscoitos, aqueles cafezinhos também, que vem naquela caixinha com proteínas, sim, mas muitas vezes eles estão cheios ali de sódio, de açúcares adicionados, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como a gente pode fugir dessas armadilhas e conseguir aí uma dieta mais equilibrada. Uma das coisas que você sempre pode procurar e que é um sinal de comida de boa qualidade, a comida de boa qualidade é que estraga, né? O que faz a comida conseguir permanecer mais tempo na prateleira é a quantidade de compostos químicos que a gente utiliza para estabilizar e manter a vitalidade desse alimento muito maior do que seria na natureza. Então, sem dúvida, quando a gente olha atrás nos ingredientes desses alimentos, e se tiver muitas letrinhas, palavras impronunciáveis, cuidado, porque isso certamente é um composto que está ali para fazer, ou para ativar demais o sabor e fazer a gente ficar aí com uma hiperpalatabilidade, ficar meio que viciado naquela comida, ou fazer essa comida durar muito mais tempo que duraria na natureza, e isso cobra um preço. Isso vai cobrar a saúde intestinal. Isso, sem dúvida, é uma das maiores dicas. Leu nos rótulos, não tem a menor ideia do que está escrito, é uma palavra impronunciável, cuidado que ali deve ser realmente uma furada. Ótima dica, viu, doutora? A gente também falou sobre esse estudo, né? A gente citou as carnes processadas, mas ele também fala do refrigerante, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa parte, sobre os danos cerebrais, né, ligados ao refrigerante. As bebidas açucaradas, gaseificadas, elas são muito deletérias por conta que elas são basicamente compostos químicos, né? A gente não encontra basicamente nenhuma delas na natureza. Então, elas são um composto químico com ou uma grande quantidade de açúcar ou uma quantidade muito grande também de adoçantes que para a microbiota, para a saúde intestinal, não são nada interessantes, então eles prejudicam a minha microbiota. E como eu falei, a microbiota são os nossos soldados, é eles que avaliam quem chega para a gente. Se eu tenho uma microbiota ruim,
eu vou ter uma produção de uma série de compostos ruins. Então, essas bebidas gaseificadas, elas têm muito esse problema. Além disso, elas também são bebidas em quantidades enormes, elas têm essa questão da palatabilidade, da vontade de tomar cada vez mais. E esse volume excessivo, exposto de maneira repetida, faz com que a gente permaneça e perpetue essa lesão, tanto intestinal quanto no resto do corpo. Perfeito, doutora. Você deu dicas aí valiosas. Chegar no supermercado, né? Olha ali o rótulo, se tiver muitas palavras difíceis. É sempre bom procurar os alimentos mais naturais, né? A doutora deu aí as dicas dessa questão do rótulo. E, doutora, a gente agradece demais, viu, a sua participação, a sua dica. A gente está sempre aqui aberto para te receber, tá bom? Obrigada por ter nos recebido também. Muito obrigada a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. É isso, Raíssa Azevedo. A gente tem que ter muito cuidado, né, com o que vai consumir, porque isso lá na frente, né, com o passar do tempo, pode cobrar da nossa saúde. Tanto a curto como a longo prazo. E a doutora citou as questões cognitivas, né, doenças até como Alzheimer. Já outras, assim, mais de curto prazo, a questão do estresse, né, muito ligado também ao consumo dos açúcares. Então é bem importante a gente estar atento. A gente está sempre trazendo esses temas por aqui também. Muito bem, semana que vem você tá de volta. Estou de volta, com muito prazer aqui, também acompanhado de vocês, né? Semana que vem? Ou a Luísa já volta? Não, a Luísa já Luísio volta. voltará. Essa semana Ai, ainda, ai, né? ai. Ai. A vida boa tá acabando. Tá acabando. Aí tá lá, né, papai, já tá retornando. É isso Raíssa, aí. minha amiga, muito obrigado, viu, pela participação e até semana que vem. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.